É sempre uma alegria, né, a gente poder estar reunidos como irmãos, para que a gente possa ler um trecho da Palavra de Deus e pensar como é que isso é para mim hoje. Não é? Se a Palavra de Deus não me inquietar hoje, eu estou lendo alguma coisa errada, ok? A gente precisa, é o livro que tem que me deixar inquieto com a minha vida. Eu tenho que ler essa palavra, apesar de ter acontecido lá, falar o que Jesus está querendo me dizer hoje. Então, domingo, nós vimos a terceira aparição de Jesus, lá na margem do lago de Tiberíades, né? Então, vocês imaginam a situação daqueles discípulos. Eles estavam parados, assentados, de frente ao mar. Vocês imaginem o que foi para esses homens, né? Que conviveram com Jesus 3 anos, andaram com Ele, comeram, riram, divertiram, viram tantos milagres, viram tantas coisas encantadoras. Jesus andou sobre o mar, multiplicou pão. Quanta coisa Jesus ensinou, quanta coisa Ele fez, quanta ressurreição eles viram. Então, vocês imaginam o que foi o impacto da Sexta-feira Santa. Eles não conseguiram compreender, como até a gente não compreende. Mas precisava disso mesmo? Mas por que ele não reagiu? Por que ele podia ter reduzido todo mundo a nada naquela hora. Ele podia ter mostrado o que ele era. Mas por que ele não fez nada? Então, será que tudo isso que a gente viveu foi um sonho, uma ilusão? Vocês imaginam? Eles tiveram uma perda brutal. Então, eles estavam desolados, desorientados, completamente desnorteados, cansados, tristes, abatidos, igual a gente fica diante das nossas perdas. Quando você vive a morte de alguém perto de você, você fica meio desorientado depois que passa. Né? Você fica abatido, sem noção. Estavam tão completamente sem noção. O sentimento que estava dentro deles era de desolação. Desolação. Que eles não sabiam o que fazer nem para onde ir. Estava sentado vendo o mar. Eles não sabiam o que ia fazer. Depois de tudo que aconteceu, eles não sabiam para que lado eles iriam. Aí Pedro falou assim, eu vou pescar, quer dizer, vou começar tudo de novo, né? Vou voltar à vida que a gente tinha, vou começar tudo outra vez. Aí eles falaram, então nós também vamos, não tem ninguém fazendo nada, vamos também. Vocês imaginam, eles pescaram a noite inteira. Conseguiram? Nada. Porque assim é a nossa vida sem Ele. É um cansaço e um trabalho que rende nada. E guardem isso. Rende nada. As redes continuam vazias. Isso é impressionante. A gente sem Jesus, o trabalho continua fatigante. Mas com Ele é diferente. Mas sem Ele, fatigante. Cansativo. O resultado foi nada, apesar de uma noite inteira tentando. Inteira. E o sentimento deles era de desolação. Cansados. Aí, quando o dia está amanhecendo, tem uma pessoa parada lá na margem e fala, ô moço, você tem um peixe? Aí nós pescamos a noite inteira, tentamos e não conseguimos. E é tão interessante Jesus, ele é tão encantador, né? Jesus, quanto mais você lê, quanto mais você encanta, né? Porque quando aqueles homens lançaram a rede, porque ele pediu, eles não sabiam que era Jesus, descobriram a partir do milagre, e eu fiquei procurando se alguém tinha uma explicação por que aqueles homens jogaram a rede. Porque eu, no estado de ânimo dele, alguém mandasse eu jogar a rede no cansaço, o que eu ia responder? Vê você e joga. Não é não? Eu nunca te vi. Você está lá na margem, entende zero de pescaria, que manda jogar para o lado direito, dizendo logo do lado direito. Não joga de manhã, porque os peixes sumiram, e só aparece de noite. De manhã a água já está transparente. Eu ia escutar ele e falar, coitado, não entende nada. Ele ia falar, vem você e pesca. Mas nem os papas, eu procurei nos papas para ver se eles iam falar para mim por quê, o que fez aqueles homens jogar a rede. Mas eles jogaram. Jogar a rede, eu confesso que eles brilharam, porque eu ia descer de lá e falar, não te conheço, não ia fazer nada. Mas o que encanta? Quando eles descem,
Jesus está sentado. Assentado, fez uma fogueira, brasa, cinza, assando pão e assando peixe. Muito bem. Eles se reúnem em volta de Jesus. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, lembra quais foram? Jesus está passando em volta do Mar da Galileia, Mateus capítulo 4. Jesus está passando. E chama quem? Pedro, André, irmão de Pedro. E mais para frente ele andou um tiquinho, encontrou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Quem estava com Pedro? Pedro, Tiago, João, que está em todas, né? A transfiguração, lá na hora do jardim de Getsemane, eles estavam em todas. Então eles estavam juntos, mais Natanael e mais Tomé. E tinha 2 sem nome. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Com a morte de Judas ficou? Ali tinha 7. Sempre que vocês forem ler João, fica ligado. Porque João, nenhuma palavra não é sem sentido. Tudo tem uma interpretação para João. Então, 7 é um número perfeito. Porque ali, os 7 reunidos com Jesus simbolizavam o novo povo de Deus, era a igreja. Mas tinha 2 sem nome. 2 sem nome podia ser a gente, ok? Podia ser um de nós que queria fazer o caminho e acreditar. Né? Aqui na frente tem lugar, ó, caso queiram. E então é tão interessante, né? Porque Jesus consegue reuni-los, ninguém pergunta, porque sabia quem era. E naquele momento, Jesus recria o primeiro chamado dele, que foi também peixe, rede e mar, não foi? De novo, peixe, rede e mar. Só que dessa vez, né? Você imagina, esses homens estavam desolados, uma tristeza profunda. Quando eles encontraram Jesus, o que Jesus fez com eles? Reacendeu o fogo de amor deles. Jesus reacendeu tudo neles, deu para eles de novo a esperança, deu de novo para eles o sonho do reino, deu para eles de novo a missão, e naquele momento, Jesus reinstaura a comunidade dele. Ele começa de novo, mas de um outro jeito, né? Ressuscitado. Isso é belíssimo. Como é que Jesus, com aquele jeitinho delicado e doce, porque em nenhum momento que ele assentou com eles, ele deu alguma indireta para alguém? Ele não criticou nada. Ele não estava ali para criticar o fracasso de ninguém. Ele só amou. Então, aquela doçura de Jesus, o amor de Jesus incondicional. Jesus restaurou aqueles homens. Pegou Pedro depois daquela fogueira que ainda lembrava, quando ele negou Jesus, né? Jesus pega aquela situação de Pedro, passa no fogo, né? E Pedro sai com ele para uma conversa, um outro homem. Ele pegou o barro de Pedro e fez de Pedro uma pedra fiel. Num outro trecho ele fala com Pedro assim: Pedro, depois que você converter, você confirma seus irmãos. Depois que você converter. Porque por enquanto não converteu, não. Depois. E assim, é impressionante a delicadeza, o cuidado. Ele pegou a turma de novo e falou: coragem. E isso é de uma beleza maravilhosa. Isso foi lá. E hoje? Será que a nossa caminhada de fé, nós que estamos todos aqui, que estamos aqui por causa do ressuscitado, que é Jesus, será que ainda tem brasa aí dentro de nós para soprar e fazer um fogo arder? Ou será que a nossa fé está apagando? Está mais para cinza do que para ter brasa? Porque, na verdade, a nossa grande missão é segurar as brasas e sempre reacender o fogo. Como é que eu seguro as brasas? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou estar sempre podendo manter essa chama em mim? Porque se a gente não cultivar e não mantiver essa brasa para que o fogo sempre possa acender, a minha fé vai morrer.
E por isso que a nossa caminhada de fé, ela é um processo. Então, como é que eu vou dar conta de manter a fé? Hoje, nós sermos testemunhas, hoje, assim como Pedro, Tiago, João, esses homens foram testemunhas dele, hoje somos nós que o mundo espera. Por mais que o mundo se diga agnóstico, ateu, laico, seja lá o termo que eles queiram usar, ninguém esquece, a partir de amanhã está todo mundo de olho no Vaticano para ver quem vai ser o novo Papa. Todo mundo de olho. Então, nós somos cristãos. Nós temos que levar a luz de Cristo para aquele que desconhece, ou para aquele que está, como eu estava, abatido, desolado, entristecido, até que eu encontrei com ele e ele de novo acendeu em mim a chama. Da mesma forma como os antigos passavam água benta nas mãos uns dos outros, hoje nós temos que passar fé. Nós temos que falar uns para os outros, coragem. Por quê? Porque Jesus está vivo. Alegria, Ele está vivo. Como é que eu posso de novo viver essa alegria de viver com Ele? O cristianismo não é a religião de alguém que morreu, é de um encontro com alguém vivo. Eu não estou aqui por causa de uma ideia, estou aqui por causa de uma pessoa. O nome dele é Jesus. É disso que nós não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, não podemos estar acuado, nós podemos ter que queimar tanto o nosso coração com esse amor a Jesus, que a gente não pode ter medo de testemunhar a nossa fé. Nós temos que levar uma vida que ela seja coerente com aquilo que a gente crê. Isso é seríssimo. O que Jesus falou com Pedro? Tu me amas? É tão interessante que Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava. Mas Jesus estava fundando ali a Pedro, seria o nosso primeiro Papa. Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, você é mais forte do que seus irmãos, hein? Você é o mais corajoso? Você é o mais inteligente, Pedro? Jesus perguntou: você me ama mais do que o resto, Pedro? O que importa para Jesus? É o nosso amor. Porque Ele nos ama. Então, se eu chego perto de você e falo, eu te amo, eu espero que você também fale para mim, também te amo. Então, é uma resposta de amor que Ele espera de cada um de nós. Quando Ele demonstra esse amor. Mas Jesus fala aqui em João, capítulo 14, se não me engano. 14, isso mesmo, 14, 23, ele fala: como é que eu sei que alguém o ama? Ele fala: como é que você sabe que você ama Jesus? Como é que você sabe? Ele fala: se alguém me ama, guardará o quê? Guardará o quê? A minha palavra. Guardará a minha palavra. Então, como é que eu sei que alguém me ama? Porque ela sabe tudo que eu falei. E ela não só sabe, mas ela procura viver exatamente aquilo que eu falei. Então, se essa pessoa me ama e ela guarda aquilo que eu falei, o meu Pai o amará. Agora presta atenção no resto. E a Ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Então, preste atenção. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Então, hoje você para e pensa, se você sabe as coisas que Ele falou, se você sabe os mandamentos, se você conhece as bem-aventuranças. E como é que você vai fazer para poder manter essa brasa acesa, tirar a cinza da sua vida? Como é que vocês acham que vocês vão conseguir fazer isso? Como? Visitando Jesus o Santíssimo? Claro, claro. Ali Ele está, mas põe vivo nisso. Vivo. Se a gente fosse mais santo, a gente ia escutar o coração dele bater no sacrário. Porque Ele já falou isso. Se vocês fossem mais santos, vocês escutariam o meu coração bater por ti. A gente ia cair morto, né? Então, por isso que não pode escutar. Qual outro lugar? Eucaristia. Imagina, a gente encontra Jesus vivo. Imagina que Ele se dignou ficar para nos alimentar. Isso é uma coisa que me deixa simplesmente estarrecida. O próprio Deus que nos cria, que a gente é um nada, é um barro, e fala: eu te alimento, te sustento, sou o seu sustento, para que você dê conta de voltar para casa. Eu te acompanho, senão você vai perder no caminho, você vai desorientar aqui no mundo, eu te levo. Você vai ser alimentada por mim todos os dias. E qual outro lugar que vocês vão manter o fogo ardendo dentro de vocês? Mais um, qual é?
A oração é uma forma, claro, da gente conversar com Ele, né? Tem coisa mais bonitinha que isso, que é poder rezar? Eu acho isso encantador. A oração, ela me encanta, porque eu sei que eu falo e Ele escuta. Isso me põe louca, porque não passa nada. Não tem uma palavra que você falou que Ele não ouviu. E encantador, como é que o Senhor do universo, dono de todas as coisas, aquele que o mundo não pode contê-lo, Ele está me olhando e sabe tudo que eu falei e vai me dar uma resposta? Isso é uma coisa de louco. Sempre de uma delicadeza, de um amor, de uma doçura, que eu falo, como não amá-lo? Não tem condição, não pode existir alguém que me ama igual ele. Não pode existir. Isso é da gente derreter por ele. Derreter por ele. E quando a gente entende isso, a gente pensa, eu estou preocupado com o quê mesmo? Porque eu sou imbecil, né? Porque me preocupar com o quê depois de um amor desse? Com nada. Se eu sei que o amor dele por mim é único, eu sou a filha única dele. Mas qual que é a outra coisa? Nós falamos da adoração, falamos da Eucaristia e qualquer outra. A palavra. Então, por gentileza, vocês precisam, como eu, ler a palavra de Deus e meditar todos os... Por favor, não pule nenhum. Por favor. Porque que Deus te alimenta, Ele te sustenta com a palavra. Porque às vezes você está desanimado, você escuta a palavra, escuta falando assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você já sarou ali. Quando você abre a palavra, Ele fala, não vos preocupeis. Né? Eu cuido de vós, não tenhais medo, porque eu estou com você. Então é tudo que nos alimenta e nos sustenta. Então para a gente ser sustentado pela palavra, pela Eucaristia, pela visita que é a Ele. E se não precisar, ainda tem a oração. É muita coisa que Ele deixou tudo para nós, tudo. Então era para a gente poder ser um cristão, primeiro na alegria, porque a marca de um cristão é alegria, é leveza, porque o meu próximo minuto é dele. Então, por que você está preocupado agora? Eu não sei se eu acabo a palestra, posso cair aqui mortinho. Então, o próximo minuto é dele. E o dia que a gente começa a viver que o próximo minuto é dele, tudo pertence a ele, você vive mais leve. Sem querer ter o controle de nada. Nada. Não quero ter controle de nada, ao contrário. Eu quero que ele que me controle, é o inverso. Não quero preocupar. A gente envelhece, morre de ansiedade, toma remédio para depressão, come as unhas, cai os cabelos, de preocupação com o que vai acontecer e não acontece o que você sofreu. O dia que a gente aprender a confiar nesse amor e andar na vida despreocupado, falar, não, mas eu tenho alguém que me ama, que te ama também, cuida de nós, vou te contar, você está preocupado, vamos contar para ele, e aí a gente vai viver o que ele quer que a gente viva agora. Porque é escandaloso poder viver isso. Porque isso nós temos que ter consciência que Jesus está vivo. Não, falou muito pouca gente. Jesus está vivo. Ai, que delícia, vivo. Ele está aqui, deve estar rindo. Vivo. Vivo. É espetacular poder falar com Ele e Ele ouvir. E Ele te responde. Presta atenção que Ele manda o recado. Presta atenção. Poder acreditar e confiar num Deus que tem uma promessa. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, porque eu sou a vida eterna. Esse é o pão que desceu do céu, que veio te alimentar. Gente, isso é demais. A gente não merece um Deus doce desse, não. Apaixonante desse jeito, não. Imagina que quando ele encontrou com os discípulos, ele não fez uma crítica, só acolheu naquela doçura. Imagina a alegria daqueles homens. Ele até morrido de chorar quando viu ele. Então nós precisamos de ser discípulo fiel, falar, Jesus, eu quero levar essa luz, sua ou não sua luz, mas eu quero que a minha vida resplandeça essa luz. Eu quero ajudar aquele que está batido, cansado, desanimado, sem esperança, sem força. Eu quero levar para ele o seu amor. Já falei isso com vocês, Jesus fala, não sei qual das místicas, ele fala, dar o pão, sim, alimentar, matar a fome, mas essa fome passa. Não deixe de matar a fome espiritual. Me leve para as pessoas, porque essa fome pode ser eterna. Compreendem? Então, a nossa missão que cremos, que vamos aqui, que temos a oportunidade de comungar, de ler a palavra, de estar em adoração, a nossa missão é levar alegria, força e coragem aonde a gente estiver.
por amor a Ele. Pode conviver com o povo mais emburrado do mundo, não tem importância não, chega lá na maior alegria. O povo lá no maior problema, você chega feliz. E isso não pode te perturbar, porque você carrega Jesus vivo. Eu e meu Pai viremos até você e faremos dele nossa morada. O dia que a gente entender isso, isso é uma coisa... eu não conto nem de conceber uma notícia dessa, porque é demais para nós. Se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai, vamos te amar e vamos ficar com você. Isso é uma coisa de louco. Então é preciso que a gente preste atenção nas palavras. Que a gente fale, aquilo lá foi com os discípulos, e falou, tu me amas? Essa é a resposta que vocês têm que dar para ele, não é para mim. Hoje, cada um de vocês tem que pensar nisso. Jesus, eu tenho que sair daqui mantendo as brasas, e reativando, e sempre revivendo o fogo, e podendo ter que responder para o Senhor, tu me amas? Tu me amas. Como é que nós vamos responder isso para Jesus? Não é com a sua palavra, é com a sua vida. Eu não vou fazer isso porque eu te amo, Jesus. Eu sei que isso vai te ofender. Isso não é brincadeira, tomar essa atitude. Esses dias tinha uma criança minha de 10 anos, início do ano, sofrendo no colégio, porque falava com as coleguinhas, 10 anos, mas família muito cristã, muito católica. Na hora do lanche, do recreio, falava com as coleguinhas, eu não posso sentar com vocês. Por quê? Porque vocês ficam só fazendo fofoca. E eu não quero pecar, Jesus vai ficar triste. E ela está ficando discriminada. Falei com a mãe, está vivendo um martírio branco. Né? Porque está sendo discriminada. Por amor a ele, ela não ficava mais. Ali que eu não queria participar da fofoca. Quem dera a nossa pureza chegasse a isso. Que quando a gente escutasse alguém falar mal, muda o assunto sem ofender o outro, muda o assunto. Finge que você é retardada. Finge que você não entendeu o que ela falou, muda o assunto completamente. Para que nem ela peque, nem você. Compreende? Leve essas coisas de Deus a sério. Pensa que na sua vida, qual tem sido a sua motivação de pegar a palavra de Deus e se comprometer com ela? De se comprometer com o nome Jesus. Que as pessoas olhem para você e que você não se envergonhe, seja o ambiente que você estiver. Se alguém falar, você crê, fala demais, você não acredita, não, que pena. Não abaixe seus olhos. Não se envergonhe. Inclina o peito, estufa o peito e fala, eu creio naquele que me deu o direito à vida eterna, que veio por amor a mim. A você também um dia você vai descobrir. Não se envergonhe. E faça as suas decisões, as suas opções no trabalho por causa dele. Quando a gente sofre com tantas coisas dentro da saúde, é quando eu penso nele. E penso que o Brasil tem uma dívida imensa de justiça social. Não é brincadeira. Ver o que eu vejo não é brincadeira. Não é fácil. Tanta discriminação. Não é brincadeira. Ver uma criança ter um direito e a outra não ter o direito. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil o que eu estou vivendo. Não é brincadeira. Tem que chorar demais no sacrado. Falado com ele, amigo, como é que nós vamos me dar força para ver aquilo que eu não posso mudar agora? Como é que eu vou estar diante do Senhor, como pediatra, permitindo tudo isso? Que força eu tenho para poder mudar as coisas? Não tenho. Não é brincadeira ver o que a gente está vendo. Então, enquanto nós, como cristãos, ficarmos acuados e não tomarmos atitude, nós somos coniventes com o que está acontecendo. Não posso ter duas medidas. Não posso permitir que uma criança que é rica receba a vacina que protege ela de 20 coisas e o governo dê a ela que protege de 10. Aonde está marcado que ela tem que ir? Está errado. E a gente vai convivendo com as coisas como se, é isso mesmo. Para o pobre é assim mesmo. Para o pobre eu posso dar uma roupa assim mesmo. Para o pobre eu posso dar uma coisa quase que vencida. Oi, é seu irmão. É seu irmão. Aquele corpo que você comungou, morreu por ele também. Não é brinquedo, não. Assumir o Evangelho, nós vamos ser perseguidos, sim. Assumir e viver o Evangelho não é uma brincadeira. Mas tu me amas. Tu me amas. Não é brincadeira. Defender todos, porque todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai. Levar isso, defender isso, lutar por esses direitos. Não é fácil. Mas depende de cada um. De cada um. Ajudar a ver que existe uma realidade que grita nos meus olhos, que grita para mim.
Grita cada vez que eu vejo uma cena e que eu falo, o que eu vou fazer aqui agora? Dou uma gota de sossego para Jesus, um minuto. Que é difícil discernir o que te pertence, Senhor, o que o Senhor quer, que eu não sei. Me ajuda. E Jesus, eu falo que Jesus me encanta, é tão doce, tão lindo, que há tempos eu tenho pedido a Ele uma graça, é a única graça que eu peço a Ele. Saber entender o que Ele quer. Fala, me ajuda a discernir o que isso é do Senhor, o que não é do Senhor. Porque tem tanta embalagem que quando você abre é podre. Então me ajuda a entender aquilo que é do Senhor, aquilo que te pertence. A quinta-feira, feriado, fui confessar. Porque tinha sexta-feira, primeira sexta-feira do mês e tinha o primeiro sábado, eu precisava de confessar. Aí fui confessar com um padre indiano. O que ele sabia de mim? Nada. E Jesus é Jesus, né? Quando a gente está confessando com quem mesmo? É com o padre? Com? Vocês não podem ter dúvida disso. Nesse momento é você e ele, e só. E eu estava de joelho, confesso de joelho. Estava de joelho, de hora você está chorando, né? Que a gente chora os pecados e a miséria. E aí, quando eu terminei, antes de ele me dar a absolvição, ele falou assim, eu vou pedir a Jesus uma graça para você. Acabei de morrer naquela hora. Vou pedir a Ele que te dê a graça de saber exatamente qual é a vontade dEle. Você saber discernir o que é dEle. Não tinha nem força de falar com o padre, que eu tinha pedido, já peço isso há muito tempo. Tem lógica? Eu falei, Jesus, quando eu fui rezar depois, falei, eu só chorava, né? Não conseguia falar. Falei com ele, só eu e o Senhor sabia disso. E o Senhor falou pela boca do sacerdote. Esse Jesus é de matar a gente de amor, aquele bonitinho demais. É um encanto, né? É um encanto, é uma coisa. Porque é isso que eu falo, que você palpa ele, você palpa, é vivo. Vivo, está atento ao que você está falando. Está atento, está ali ligado em cada um. Não é em mim, não. Em cada um de vocês. Ele olha e sabe tudo que está escondido no seu coração agora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só Ele sabe tudo. Por que você está preocupado, está angustiado, está ansioso com o quê? Só Ele sabe de tudo. E a gente sofre porque a gente não tem vergonha na cara. Porque não era para sofrer, era para entregar para Ele. Falar, Senhor, me ajuda, me ilumina, me mostra a vossa vontade. Por que eu estou sofrendo, Jesus? Porque eu quero ter o controle, 360 graus de tudo. Faz eu fazer igualzinho a gente faz com criança. Não estabeleça uma luta com a criança. Solta a corda. Por que fica brigando? Quando ele fala, não vou almoçar. Você fala, solta a corda. Não briga, ele fala, vai. Fala, tá bom, então eu e seu pai vamos. Daqui a pouco ele está sentado na mesa, né? Solta. Não faz esse cabo de guerra. Com Jesus também, sempre tem que querer ter o controle. Eu falo, eu confio no seu amor, que só vai trazer para mim o que há de melhor. Que aquele que ama escolhe. Então, escolhe o que é de bom. Pensem nisso. Que essa passagem traga para vocês esses pensamentos. Senhor, como é que eu vou manter minha brasa acesa? Me ajuda a sempre reacender esse fogo de amor, na intimidade, no convívio com o Senhor, na doçura de falar. Jesus, você vai falar, oi? Fala, oi, lindeza, achei que você estava dormindo, não, está atento. Está atento. Jesus está atento a tudo. Atento, ontem foi um dia surreal. Acabei o consultório 11h30 da noite. Meu marido, quando eu cheguei, falou, acho que eu ia ligar para a polícia, porque você chegava em casa. E aí eu já fui direto sentar para rezar com o povo, e aí até tomar banho. E como é que eu vou dormir? Tarde, tinha que levantar às 5. Aí fui rezar de novo, falei com ele assim, eu queria um favor seu, você podia me ajudar. Aqui, o tempo de dormir tão pouquinho. Então, você podia me fazer uma gracinha hoje, só essa noite. Faz de conta que eu vou dormir 8 horas. E me restaura, porque eu tenho que estar de pé às 5, tem hospital, tem consultório, tem a palestra, é muita coisa. Me restaura. Eu acordei, eu acho que eu tivesse dormido 10 horas. Fui lá, falei, beijos, milhões para você, porque como que o Senhor pode fazer essa coisa tão doce, né? Como o Senhor me descansou em tão pouco tempo, me restaurou em tão pouco tempo. Então, é essa relação, é isso que não há ninguém que possa permitir na sua vida, a não ser Ele. Essa doçura de um Criador permitir ser íntimo de uma criatura. É somente o amor que pode permitir isso, porque a distância é muito grande, mas é o amor que nos aproxima, é o olhar dele para nós, e a gente não dá sossego para ele, a gente tem que dar sossego mesmo, né? Deixa a vida dele animada. E aí anima a nossa. Falem com ele, conversem com ele. E hoje fala, Jesus, me dá a graça de ler a palavra todo dia e meditar. Me dê a graça da sua Eucaristia diária. Me dá a graça, Jesus, da adoração.
E Jesus, me dê a graça de poder ser sua testemunha até os confins da terra. Me ajuda, que eu sou fraco. Igual Pedro, pega o barro de Pedro e me faça uma pedra forte. Me ajuda, eu quero. E me ajuda a responder olhando nos seus olhos, quando o Senhor me perguntar, tu me amas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.